Amém. Voltamos então aqui. Tá? Saímos do grupo fechado, agora vamos para fazer um grupo aberto, porque muitos irmãos não estavam conseguindo acessar aí o grupo, né? Então nós deixamos em aberto aí para que a maioria dos irmãos consigam aí participar com a gente. Amém? Paz do Senhor a todos. Nós vamos estar iniciando então com a leitura de Malaquias 3:10. Malaquias 3:10, a leitura diz o seguinte: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois disso fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então, logo quando eu comecei a estudar a Bíblia, esse texto aqui, ele ficava na minha mente um pouco, né, eu ficava fazendo pergunta sobre esse texto, né, porque ele fala assim: trazei todos os dízimos, e não trazei todo o dízimo, mas trazei todos os dízimos, no plural, né? Então foi então que eu buscava uma pessoa que pudesse me fazer entender, porque na minha imaginação, no meu entendimento, eu entendia da seguinte maneira: eu pensava que todos os dízimos seria, se eu faço algo hoje, ganho 10 centavos, eu tiro 1 centavo, aí amanhã eu faço outra coisa, enfim, eu ganhei 20 reais, aí eu tiro 2 reais, e no final eu juntava aquilo tudo, aí seria todos os dízimos. Isso era no meu entendimento, né? Então eu buscava alguém que pudesse me esclarecer melhor se isso procedia ou se não. Enfim, até que eu comecei a estudar na Escola do Reino com o pastor Eduardo, e ele é um especialista em assunto de dízimos e ofertas, e foi ali então que abençoou muito a minha vida. Então, a primeira observação nesse texto é: trazei todos os dízimos, e não trazei todo o dízimo. Quando fala no plural, né, fica claro que está falando não apenas de uma forma de dízimo, mas que tem mais de uma, né, porque ele fala trazei todos os dízimos. A segunda observação é que ele fala para que haja mantimento e não para que haja manutenção. Porque nós, quando lemos, nós entendemos que o dízimo seria para manutenção do templo, né? As paredes e ali as coisas do templo. Essa é a primeira ideia que nós temos. Porém, quando nós lemos o texto, ele fala para que haja mantimento. Mantimento fala de alimentação, né? Enfim, não de manutenção. Então essas são as duas primeiras questões que ficam na nossa mente quando nós lemos o texto, tá? São as duas primeiras grandes questões, tá? E então vamos falar primeiro acerca do trazer todos os dízimos, tá? E não trazer todo o dízimo. E para que nós possamos entender isso daí, nós vamos já para Números 18, 21. Nós vamos começar em Números 18, 21, tá? É o nosso primeiro texto que nós vamos abrir aqui agora. Tá? Você quer ler os textos, Cleber? Não quer ler os textos não, ela está querendo só divulgar, só compartilhar aí, né? Então, a palavra dízimo em hebraico é maasé. Não estou conseguindo ouvir, você está falando baixo mesmo. Estou falando muito baixo? Deixa eu chegar esse negócio mais perto de mim aqui. A palavra dízimo em hebraico é maasé. Maasé é a palavra dízimo em hebraico, tá? Então, estou ouvindo o áudio. Maasé é a palavra dízimo em hebraico. E existem então 5 tipos de dízimos que estão na Bíblia, pelo menos 5, tá? Foram identificados
O primeiro seria Maaser Rishon. Maaser Rishon. Maaser Rishon é o primeiro dízimo. Esse é o primeiro dízimo, tá? Depois tem Maaser Ani, que é o segundo dízimo, e o outro que eu esqueci de anotar o nome aqui. Maaser Sheni, que é o segundo dízimo, e Maaser Ani, que é o terceiro dízimo. E depois tem o mais 2 dízimos, que esses aí nós vamos estar falando na sequência. Mas vamos então começar aí logo a leitura do texto, né? De Números 18, 21. Deixa eu achar aqui. Números 18, versículo 21. 18. Eu estou em Deuteronômio. Peraí, meu Deus. Agora sim. 18, 21. E eis que aos filhos de Levi tenham dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. Então observe, o que Deus está falando primeiramente aqui? Deus está falando, eis que aos filhos de Levi, os filhos de Levi, no caso, eram os levitas. Os filhos de Levi, Levi teve 3 filhos. Coate, Merari e Gerson. Coate, Merari e Gerson. Então, quem são os filhos de Levi? São Coate, Merari e Gerson. Por isso, quando nós vamos ler na Bíblia sobre os levitas, vocês sempre vão encontrar os levitas coatitas. Quando você ler sobre os levitas coatitas, é porque são os filhos de Coate. Os levitas meraritas são os filhos de Merari. E os levitas gersonitas, que são os filhos de Gerson. Tá? Então, esses são os 3 filhos de Levi. Tá? Para você ser sacerdote, você tinha que vir da tribo de ser filho da descendência de Coate. Mesmo você sendo levita, tá? Mesmo você sendo levita, se você não fosse da linhagem de Coate, você não podia ser sacerdote, tá? Você tinha que ser da linhagem de Coate, ser nascido aí, vinha aí da linhagem de Arão, e daí ser descendente de Arão para você ser sacerdote. Ou de outra maneira não seria sacerdote, isso segundo a lei levítica. Tá? Então, esses são os levitas. Por que então que os levitas tinham direito a esse dízimo? Pois muito bem, nós sabemos que Israel não tem 12 tribos, como a maioria de nós pensamos que Israel tinha 12 tribos. Não, Israel tem 12 territórios tribais. Israel foi dividido em 12 territórios tribais. Porém, Israel tem 13 tribos. Israel tem 13 tribos, tá? Então, porque essa tribo, chamada tribo de Levi, ela não tem terra. Então, ela é espalhada por todas as outras tribos. Em cada tribo tem lá os levitas, né? Eles estão espalhados em todas as tribos. Para quê? Para exercer o ministério do Senhor. Os levitas, eles não tinham terra para que eles pudessem plantar. Os levitas, o trabalho deles era na obra do Senhor. Eles trabalhavam na obra, tá? Os da família de Levi, o trabalho deles era na obra, tá? Então, por essa razão, Deus permite, Deus está dizendo aqui em Números 21, eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança. Ou seja, Israel entregar os dízimos para Deus, mas Deus está entregando esse dízimo aos levitas por herança. Por quê? Aí vai dizer, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação.
Ou seja, por causa do trabalho que eles exerciam para Deus. Eles não tinham suas terras, não tinham onde plantar e trabalhavam na obra do Senhor, na tenda da congregação, ali no tabernáculo ou no templo, enfim. Eles trabalhavam exclusivamente para Deus. Então, eles recebiam esse dízimo para que pudessem se alimentar. Tá? Versículo 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor em oferta alçada tenham dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdareis. Então Deus agora está explicando por que ele está entregando esses dízimos nas mãos do levita. Por quê? Porque ele mesmo determinou que esses levitas não deveriam ter terras, eles não tinham que trabalhar, o trabalho deles deveria ser exclusivo na obra do Senhor. Tá? Eles trabalhavam exclusivamente na obra, por isso então os dízimos eram para eles. Tá? Daí a gente já entende melhor aquela questão do Malaquias, né? Que ele não fala mantimento, mas fala não fala manutenção, mas ele fala mantimento, né? Então, mas vamos aprofundar, porque tem muita coisa ainda. Ainda em Números 18, nós vemos aqui o versículo 26, diz o seguinte: também falarás aos levitas e dir-lhe-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Ou seja, então o que é isso daqui? O levita, ele recebia dízimo, mas não é só porque ele recebe o dízimo que ele está isento de dizimar ao Senhor. Então observe, aqui ele está falando, ele deveria separar o dízimo do dízimo. Por que o dízimo do dízimo? Porque ele recebe o dízimo, né? Então desse dízimo que ele recebeu, ele agora como levita da casa do Senhor, como quem trabalha na obra da casa do Senhor, ele recebe o dízimo para viver do dízimo. Porém, do dízimo que ele recebe, ele também vai dizimar. Ele vai tirar o dízimo para entregar ali ao sacerdote. Ele vai dizimar também, tá? Entrega o dízimo do dízimo, os levitas. Então vamos lá. Assim oferecereis ao Senhor o dízimo dos dízimos. Cadê aqui? Eu li o 26? Li o 26. Agora vamos então ao versículo 28. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel. E deles dareis uma oferta alçada ao Senhor a Arão, o sacerdote. Ou seja, então eles recebiam do povo, do que ele recebia do povo, tirava o dízimo, dava ali para os filhos do Arão e Arão ali, que eram os sacerdotes, eles recebiam, eles mesmo sendo levitas, tinham que dizimar, tiravam o seu dízimo ali ao sacerdote. Versículo 31 diz o seguinte: e comereis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque vosso galardão é pelo ministério na tenda da congregação. Então, eles poderiam comer do dízimo, tá? Esses levitas. Por quê? Porque era um direito deles, tá? Ele está dizendo aqui, o vosso galardão é pelo vosso ministério. A palavra ministério quer dizer trabalho, né? O trabalho que eles exerciam na casa do Senhor, na congregação. Ministério é trabalho, tá? Então, vamos lá. Na tenda da congregação. Então eles exerciam esse ministério e recebiam ali os dízimos do Senhor. Esse então era o primeiro dízimo, chamado dízimo do levita, Maaser Rishon, tá? Maaser Rishon. Esse era o primeiro dízimo. Existia mais um dízimo, chamado Maaser Sheni. Esse está em Deuteronômio 12. Vamos começar lá em Deuteronômio 12, né? Deuteronômio 12, já abri em cima aqui, né? Versículo 5, Deuteronômio 12,
versículo 5. Deixa eu beber só um pouco de água aqui. Quem mandou mensagem ali? Deuteronômio 5. Deuteronômio 12, versículo 5, tá? Ó. Mas esse aqui, deixa eu só explicar uma coisa aqui. Aquele lá era o dízimo dos levitas, enfim, dos três, tinha a colheita, né? Eles pegavam ali dos frutos da terra e tiravam o seu dízimo, tá? Tinha que ser dos frutos da terra, eu esqueci de falar isso. Esse primeiro dízimo tinha que ser dos frutos da terra, né? O povo de Israel vivia mais dessa coisa mesmo de agricultura, né? Enfim, então da colheita que eles faziam dos frutos da terra, eles tiravam ali a 10ª parte, que era o dízimo que eles entregavam nas mãos dos levitas. Na mão dos levitas. Enfim, agora aqui, esse segundo dízimo, esse segundo dízimo, chamado Maaser Sheni, ele não é uma 10ª parte de um todo. Ele é a 10ª parte dos melhores frutos. Né? Vamos supor, você teve a sua colheita, você separou só os melhores. Se você plantou goiaba, por exemplo, né? Que é aquelas goiabas que tem bicho, aí não serve, você separa ela. Aquela outra que tem meia coisada assim, não servia também, separava ela. Então você separava só os melhores frutos. Então dos melhores frutos é que você tirava aí a 10ª parte, tá? Então esse aí é o segundo dízimo, Maaser Sheni, tá? Era o dízimo dos melhores frutos, tá? Sali do famoso classe A, tá? Esse era o segundo dízimo. Então vamos lá. A pergunta aí, não. Hã? Fala que hoje em dia tem os chamados itinerantes e os famosos viver pela fé, se isso é normal. Vou entrar nessa parte aí daqui. Deixa eu só fechar esse negócio do dízimo aqui. Aí a gente fala sobre o itinerante aí, porque esse também é um outro assunto longo, senão a gente vai ficar muito tempo aí. Mas eu vou fechar aqui logo o lance do estudo do Maaser. Então vamos lá, aí depois eu volto no itinerante. Maaser Rishon, já falamos, agora Maaser Sheni. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e ali vivereis, e ali vireis. Enfim, o Senhor está falando que eles deveriam ir no lugar que Deus separou para ser adorado. Tá? Onde é esse lugar? Nós sabemos que esse lugar é lá no monte, né? Onde que foi construído o templo de Salomão, né? Esse lugar é lá. E ali tirareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão e os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias, os primogênitos, as vossas vacas, as vossas ovelhas, enfim, tudo eles deveriam levar lá no templo em Jerusalém, no caso desse segundo dízimo. Aí diz, e ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que poreis a vossa mão, vós e a vossa casa, e o que te abençoar o Senhor vosso Deus. Ou seja, eles tinham que pegar esse dízimo, esse dízimo eles poderiam comer, porém ele tinha que ser comido dentro do espaço ali do templo do Senhor. Eles iam para lá e comiam esse templo lá. Era um dízimo cerimonial, tá? Uma cerimônia que eles faziam ali, levavam essa oferta alçada, esses dízimos, e ali eles comiam juntamente com a sua família. E se no momento em que estivesse comendo ali esse dízimo juntamente com a sua família, se chegasse
um levita poderia participar junto com eles também ali, tá? Porque o levita, lembre que o levita trabalhava para Deus, então tudo que eu faço para Deus, o levita poderia participar, tá? Então se eu estava ali participando dessa oferta ali, o levita chegava, ele poderia participar pela lei, tá? Aqui nós estamos falando da lei, tá? Nós ainda não falamos da graça. Então esse lugar, então haverá um lugar, né? Nós sabemos que é Jerusalém, que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome, e ali trazeis tudo o que vos ordena o vosso holocausto, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, as vossas ofertas alçadas, na vossa mão, toda a escolha dos vossos votos, que votardes ao Senhor, tá? Então, aqui está falando, Deuteronômio 12, eu li agora o versículo 11, que fala o seguinte, que eles devem levar diante do Senhor, ali para essa oferta, esse dízimo, a oferta alçada, o dízimo e todas essas coisas lá no templo em Jerusalém, tá? Então agora vamos ler agora também o versículo 17, tá? Ainda do capítulo 12. Nas tuas portas não poderás comer o dízimo. Nas tuas portas não poderás comer o dízimo, ou seja, na tua casa, do teu cereal, nem do teu cereal, nem do teu mosto, nem do teu azeite, nem as primogenituras das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, e nenhum dos teus votos que houverdes votado, nem as tuas ofertas voluntárias, nem a oferta alçada da tua mão, enfim, nada. Não era permitido a pessoa comer, no caso, nas tuas portas, na tua casa, na tua tenda. Eles tinham que levar para o templo, tá? Mesmo esse dízimo cerimonial, eles tinham que levar para se alimentar dentro do território do templo do Senhor. Essa cerimônia era feita lá. Aí ele diz, mais versículo 18, mas o comerás perante o Senhor. Por que não podiam comer em casa? Porque esse dízimo tinha que ser comido lá perante o Senhor. Toda vez que a Bíblia falar perante o Senhor, toda vez que você lê na Bíblia perante o Senhor, significa o seguinte: o que era o tabernáculo? Para a gente entender isso, a gente tem que entender como é que era o tabernáculo, tá? O que era o tabernáculo? O tabernáculo é um modelo ali, como vamos dizer assim, do céu, né? Não tem como entrar nesse detalhe agora, porque eu ia ter que falar um monte de coisa para falar isso daí. Mas Deus habita ao lado norte do céu, tá? Assim, o trono da habitação de Deus. Então observe, quando você entra no templo, você entra no tabernáculo e você anda um pouquinho para a direita, você vai estar exatamente perante o Senhor. Ali era onde que se sacrificavam os animais, porque os animais eram sacrificados perante o Senhor. Lembre que toda vez que se montasse o tabernáculo sempre ficava com a sua porta voltada para o Oriente. Sempre, toda vez, tanto o templo de Salomão quanto os outros templos que foram feitos, toda vez que montava o tabernáculo, as tendas dos patriarcas, sabe, a tenda de Moisés, a tenda de Abraão, todos os patriarcas, as portas deles sempre ficavam voltadas para o Oriente, tá? Porque era um santuário. Todo santuário tem a sua porta voltada para o Oriente. E quando você entrava na porta, virava para a direita, se eu não me engano era três passos para a direita, então ali ficava o lugar que é chamado de perante o Senhor, e ali ele era sacrificado, ali o animal. Isso é perante o Senhor. Então toda vez que a Bíblia falar perante o Senhor, era ali. Então quando fala que esse dízimo tinha que ser comido perante o Senhor, ele está falando desse lugar. Então era exatamente ali que eles levavam esse dízimo para ser ali comido. Versículo, eu li o 18, eu parei no 18, né? Tá, agora Deuteronômio 14, 22. Deuteronômio 14, 22. Ainda do Massa Arseni, para não ficar nenhuma dúvida.
certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se colher do campo. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se colher do campo. 23. E perante o Senhor, aí de novo, perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos. Então, está falando desse Maaser Sheni, que era o dízimo que era levado como forma de cerimônia para que essa família pudesse se alimentar ali dentro do templo, ali no caso era no átrio ainda, né, como forma de ser, porque ele era um dízimo cerimonial, tá? Comerás os dízimos do teu cereal, do teu moço, do teu azeite e dos primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para quê? Aqui interessante, versículo 23, o finalzinho. Para quê? Para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias da sua vida. Para que eu levava esse dízimos e essa oferta diante do Senhor para ali que eu me alimentar? Para quê? Para que eu pudesse aprender a temer ao Senhor. Porque o princípio da sabedoria é temer a Deus. Tá? Versículo 24 diz que quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar por estar longe de ti, o lugar onde escolher o Senhor. Enfim, o que ele está dizendo aqui? Se a pessoa mora em um lugar que está longe do templo, nós sabemos que o templo ficava em Jerusalém. Imagine se eu sou um judeu, eu moro aqui no Brasil e eu quero dizimar, eu tenho que levar meu dízimo lá. Esse dízimo tem que ser levado lá dentro, lá no templo, em Jerusalém, tem que ser entregue lá, né? Então, o que ele fala? É exatamente sobre isso que ele está dizendo. Não tinha como a pessoa levar lá, porque nós sabemos que, né, ficava inviável, né? Porque, vamos supor, se fosse fruta, poderia amassar, se fosse um animal, poderia ir, ser ferido durante a caminhada, perder peso, enfim, chegar lá já não estava mais tão... Não era viável na época uma viagem dessa para levar até no templo. Então ele fala o seguinte, versículo 25, nós estamos em Deuteronômio 14, versículo 25. Quando acontecesse uma coisa dessa, ele dizia o seguinte: então, vende-o, ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Enfim, esse lugar nós sabemos que é Jerusalém, lá onde o Senhor onde foi construído o templo, né? O lugar que o Senhor escolheu para habitar. Nós já falamos. Então, observe. Então, o que ele fala? É inviável? Beleza, então vende. Pega esse animal que você ia oferecer em sacrifício e vende ele. E aí você pega o dinheiro, amarra ele no seu punho. Por que amarrar no punho? Porque eu não posso perder esse dinheiro, né? Que é do dízimo do Senhor, da oferta. Então, amarrava no punho e ia até Jerusalém. Quando chegasse lá, em Jerusalém, tinha ali os animais que estavam separados ali, já sobre os cuidados do sacerdote para serem oferecidos em sacrifício. Então ali já estava criado debaixo dos olhos do sacerdote, todo mundo sabia que era coisa de primeira. Tá? Então ele já estava aprovado, carimbado. Então ali eles pegavam esse dinheiro que eles tinham levado e compravam um animal já apropriado para ser sacrificado. Então assim era feito. Tá? Vamos lá. E naquele versículo 26. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinhos, bebida forte. Esse vinho, bebida forte aí, vamos cortar ele de hoje, nos dias de atuais, né? Bebida forte por tudo que pedir a tua alma. E comei-o perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Então eles deveriam comer lá perante o Senhor. Esse era o Maaser Sheni, tá? O dízimo dos melhores, dos melhor da colheita que tinha que ser comido ali. Esse era o segundo dízimo, tá? E tinha o terceiro dízimo, Maaser Eni, tá? O Maaser Eni é chamado dízimo do pobre, tá? Por que eu estou falando de todos esses específicos aqui? Porque às vezes a pessoa confunde, né? Às vezes lê um só e fala, não, o dízimo é a 10ª parte. Aí o outro fala, não, o dízimo era
dos melhores frutos. Aí o outro já fala, não, mas o dízimo tinha que dar para o pobre. Então, nós vamos entender, nós estamos separando aqui, tá? Os 5 tipos de dízimo para que a gente possa entender quem era quem. Então, vamos lá. Eu vou falar agora do dízimo do pobre. Já falei sobre o Maaser Rishon, falei sobre o Maaser Sheni e agora eu vou falar sobre o Maaser Ani. Então vamos lá. Deuteronômio 14, 28 e 29? Isso, 28 e 29. Tá aqui. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos quais? O primeiro dízimo, Maaser Rishon, o segundo dízimo, Maaser Sheni, e o terceiro dízimo, Maaser Ani, tá? Então, ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade do mesmo ano e o recolherás nas tuas portas. Então, versículo 29, então virá o levita, pois nem a parte nem a herança tem contigo. Então, você vai entregar o dízimo do levita, né? Que você já separou os 3 dízimos, você vai entregar o dízimo do levita. Tem também o do estrangeiro e o órfão e a viúva, né? O chamado dízimo do pobre, que é o Maaser Ani. E então, dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizerdes. Então, esse Maaser Ani, ele poderia ser entregue aí a um órfão, a uma viúva, deixa eu ver direito aqui, era o levita, o órfão e a viúva. O levita tinha um dele já, né, que era o Maaser Rishon. Agora esse, o Maaser Ani, órfão e viúva e estrangeiro. Órfão, viúva e estrangeiro. Porém, não era qualquer órfão, não era qualquer viúva, não era qualquer estrangeiro. Tinha alguns requisitos aí. Por exemplo, se essa viúva tivesse um filho, aí quem deveria cuidar dela era o filho, né? Ela não tinha que receber do dízimo. Se esse estrangeiro tivesse alguém que morasse, algum parente ali, o parente deveria cuidar dele, né? Não do dízimo. E outra coisa é, todos esses deveriam temer ao Senhor. Tanto se fosse a viúva, tinha que temer ao Senhor. Não, eu sou viúva, mas não temo ao Senhor, então não vou com medo do dízimo. Enfim, tinha que temer ao Senhor. Se fosse, tinha que temer ao Senhor. Tanto o estrangeiro como a viúva, assim como também o órfão, tá? Então, essas informações acabam sendo importante. Então, vamos lá. Deuteronômio 26, 12. Deuteronômio 26, 12. Deuteronômio 26, 12. Diz o seguinte: quando acabardes de dizimar todos os dízimos, olha só de novo a expressão, né? Todos os dízimos qual? Maaser Rishon, Maaser Sheni, Maaser Ani. Quando acabar de dizimar todos os dízimos da tua novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Enfim, entrega a cada qual o seu. Tá? Entrega a cada qual o seu. Já separou? Separou o dízimo? Já, beleza? Separou os seus 3 dízimos, agora vamos entregar. Entrega a cada qual os seus. Tá? Aqui fala de 3 em 3 anos porque era o ano da colheita, né? Israel tinha 7 colheitas, né? Então as colheitas, aí no dia da colheita, chegou o dia da colheita, eles tiravam ali os dízimos para ser entregue. Então vamos lá. Versículo 13, 26, 13, Deuteronômio 26, 13. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei o que é consagrado na minha casa. Então, observe,
O camarada ia lá, separava o dízimo e entregava. Então agora ele vai dizer, o que você vai... com essa entrega você está dizendo para o Senhor o seguinte: eu tirei da minha casa o que é consagrado ao Senhor, ou seja, eu tirei o dízimo é consagrado ao Senhor, então eu tirei da minha casa. Se eu tirei da minha casa, também o levita, entreguei o do levita, entreguei o do estrangeiro, entreguei o do órfão, conforme todos os teus mandamentos, porque é um mandamento, né? Aqui nós estamos falando da lei, né? Que me tens ordenado, e nada transpassei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Então, observe, o camarada entregou, agora a mensagem é essa: Senhor, eu entreguei, tá? Então, o que é consagrado ao Senhor eu não retive, eu passei para frente. Tá? Então, vamos lá. Fiz o que o Senhor me ordenou que deveria ser feito. Versículo 14. Disso não comi na minha tristeza, ou seja, em algumas Bíblias vai estar assim: disso não comi nem no meu luto, ou seja, nem no momento de maior necessidade, de maior dificuldade ali, o sujeito não comia o dízimo. Ele separava, mesmo na sua tristeza, mesmo no seu luto, ele tirava o seu dízimo, não comia, fazia, cumpria exatamente do jeito que ordenava, né? Entregava o do levita, entregava o do órfão, entregava ali da viúva, enfim. E o que era para o cerimonial, ele então levava no templo para que pudesse estar ali comendo com a sua família de forma cerimonial. Tá? E disso nada tirei para imundícia, nem disso nem dei para algum morto. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, conforme tudo o que me ordenaste tenho feito. Enfim, quando ele fazia isso, ele estava cumprindo então aí a lei, né, qual o Senhor ordenou. Agora vamos então a Neemias 13, versículo 5, para a gente entender uma coisinha aqui. Neemias 13. Olha só o que eu tenho aqui, Neemias 13, versículo 5. Só esse textozinho aqui para a gente entender de que tinha mais uma classe que recebia também os dízimos, né? Aqui está falando sobre a restauração ali do templo, né? Aí vai falar, versículo 5 vai dizer: fizeram ali uma câmara grande onde dantes se metiam as ofertas de manjares e o incenso e os utensílios e os dízimos do grão, do moço e do azeite que ordenaram para quem? Aqui, ó, para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Então, nós já vemos aqui mais uma classe, né, de pessoas que receberiam também os dízimos aí, né? Além dos levitas, nós já falamos do órfão, das viúvas, né, que tinham que temer o Senhor. Agora nós temos aqui os cantores, os porteiros e os sacerdotes. Só que aqui você vê que primeiro ele vai falar dos levitas, dos cantores, do porteiro e do sacerdote. Tá? Por quê? Por que ele vai falar primeiro dessa classe? Porque essa era a classe que trabalhava para o Senhor. Essa era a classe que trabalhava para o Senhor, trabalhava na casa do Senhor, né? Então esses aí eram a prioridade, eles recebiam primeiro, né? Depois aí vinham... A ideia é, primeiro você cuida do de casa, depois vai cuidar do de fora, né? Não vamos cuidar do de fora e deixar o de casa com fome. Aí isso não é evangelho, né? Então, cuidou do de casa, beleza, vamos sentar aqui, vamos ver, o de casa tá todo mundo tranquilo, todo mundo tá alimentado, tá, beleza. Então agora sim, a gente vai juntar para ajudar lá fora, porque aqui em casa os membros, a membraiada da congregação está equilibrada. Então, agora sim, vamos ajudar quem está lá fora. Essa é a ideia. Então, primeiro vinham os levitas, os cantores, os porteiros e os sacerdotes. Aí depois vinha negócio de órfão, viúva, enfim, as outras lá. Tá? Então, esses dízimos aqui eram os dízimos da lei. Esses dízimos eram os dízimos da lei. Esses dízimos não são praticados nos nossos dias. Nem tem como praticar. Tá? Nós sabemos que o primeiro tinha que ser dos frutos da terra. Não tem como. Nem todo mundo vive dos frutos da terra. Nós não dizimamos. Segundo, não tem levita, né, para poder entregar esse dízimo lá.
nós tínhamos que entregar os levitas ali da tribo de Levi mesmo, enfim, que viviam exclusivamente da obra, e nós não temos isso, né? Na verdade, até os obreiros que nós temos hoje tem que ralar muito, né? Para poder se manter, senão não vive da obra, né? Enfim, aí tem o outro dízimo, Maser Shani, né? Que tinha que ser dos melhores frutos da terra, mas também tinha que ser comido, tinha que ser do seu melhor, só que também ele tinha que ser comido dentro do templo. E nós sabemos que nem templo não tem mais, o templo já foi destruído, né? Que é o templo lá em Jerusalém. E o terceiro, que é esse aí, chamado dízimo do pobre, né? Que nós acabamos de ler agora. Enfim, agora relacionado ao dízimo que nós praticamos nos dias atuais. Nós não praticamos nenhum desses dízimos que é da lei. O dízimo que nós praticamos não é esse que vem da lei, esses três aqui. O dízimo que nós praticamos no dia de hoje, ele é anterior à lei. Primeiro vamos entender o que era a lei. A lei é a que foi dada por Deus a Moisés para que fosse passada ao povo. Não é isso que nós conhecemos lá? A maioria de nós conhece mais os 10 mandamentos, mas na verdade são 613 mandamentos. Todo o Pentateuco ali, de Gênesis a Deuteronômio, é conhecido como a lei. Tá? Todo o Pentateuco é conhecido como a lei de Moisés. A lei de Moisés é conhecida como todo o Pentateuco ali. Então observe. Ali era a lei. Os dízimos que nós praticamos não está baseado nesse dízimo da lei que nós lemos agora. Está baseado no dízimo que Abraão entregou para Melquisedeque. E isso está lá, deixa eu ver se eu lembro aqui, não sei se eu anotei esse texto. Gênesis 47. Não é esse não. Uai, onde que eu botei isso? Deus vai trabalhar amanhã. Tá. Quando Abraão entrega o dízimo para Melquisedeque, que ele está me cobrando para adiantar aqui, eu vou só falar a coisa e depois a gente vê o texto. Então, quando Abraão entrega o dízimo para Melquisedeque, foram mais de 400 anos antes de Moisés. Cerca de 480, quase 500 anos antes da lei, o dízimo estava sendo praticado por Abraão e Melquisedeque. E qual o significado desse dízimo? Abraão vai para uma guerra. Essa guerra, quatro exércitos tinha terminado de vencer uma guerra contra 5. Não era um exército qualquer, era 4 exércitos que tinham terminado de vencer uma guerra contra 5 exércitos. Então era um exército respeitado. Só que eles pegaram e levaram Ló como prisioneiro. Ló e os bens de Ló. Então Abraão ficou sabendo disso. Abraão então agora reúne 318 homens. 318 homens da sua casa, nem era soldado, pessoa mesmo da casa dele, o pessoal que estava com ele ali, reuniu 318 e foi para essa batalha, tá? Contra quatro exércitos que tinha terminado de vencer 5 exércitos. Abraão reúne 318 homens e vai lutar. E Abraão então vence essa batalha, tá? Então quando Abraão volta dessa batalha, Melquisedeque vai ao encontro de Abraão. Melquisedeque que era sacerdote. Então Melquisedeque vai ao encontro de Abraão e fala: bendito seja o Deus do céu que deu essa vitória na mão de Abraão. Abraão reconhece que realmente foi Deus que deu essa vitória nas mãos deles, porque não tinha como ele vencer com 318 homens um exército tão forte que tinha acabado de vencer 5 exércitos, né? 4 exércitos tinha acabado de vencer 5, não tinha como ele vencer com suas forças. Então ele teve essa consciência, entendeu que a vitória dele veio da parte de Deus. Então, como forma de gratidão, Abraão entrega então os dízimos de tudo para Melquisedeque. Isso foi antes da lei.
Isso foi uns 400 e um bocado de ano antes da lei. Então, essa é a principal forma de dízimo que nós praticamos hoje. O dízimo baseado na gratidão, na honra e no reconhecimento. Ou seja, nós reconhecemos que foi Deus que nos entregou. Nós reconhecemos que sem Deus nós não conseguiríamos vencer as nossas batalhas. E como gratidão, como forma de honrar ao Senhor, nós entregamos para a obra do Senhor. Esses dízimos são usados na obra do Senhor de várias maneiras, né? Nesses dias atuais, às vezes são usados para a manutenção do templo, às vezes são usados para ajudar alguém, às vezes são usados ou não. Tá? Eu não sou obrigado a devolver esse dízimo, não é uma obrigação, não, você tem que dar, senão você vai morrer. Não é uma obrigação. Só que, mesmo sem ser uma obrigação, eu sou grato a Deus e reconheço que o que eu tenho foi Deus que me deu, que a porta foi Deus que abriu. Se eu realmente reconheço e tenho Deus como meu Senhor, se Deus é o meu Senhor, Ele quem prover na minha vida, isso é reconhecer. Então eu vou pegar e vou tirar a 10ª parte e vou depositar nos pés do Senhor. Tá? Crendo. E o Senhor mesmo fala, trazer todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do tesouro, enfim. Depois o Senhor fala assim, fazei prova de mim. Se eu não vos abrir a janela do céu e não vos derramar bênção grandiosa. Tá? Então o Senhor mesmo fala, se você está entregando dízimo e não tá sendo abençoado, pode fazer prova de mim. Pode fazer prova de mim, porque eu garanto, vou te abençoar. Porque isso é honra, isso é reconhecimento. A outra forma de dízimo é a de Jacó, que também, como forma de honrar a Deus, como forma de entender que foi Deus que abençoou a vida dele, ele pega e promete que vai entregar ao Senhor o dízimo de tudo. Tá? Então, o dízimo que nós praticamos nos dias atuais não é uma lei, não é uma obrigação, mas é honra, é honrar a Deus, é reconhecimento do Deus que nós servimos. Então, nós fazemos isso por honra, por honrar ao Senhor. Por isso que, se você não dizima, ninguém vai eu quero brigar com você. Não, de forma alguma, você não é obrigado. Mas se você quer honrar ao Senhor, se você reconhece, então você pega e dizima. Quando Deus faz o homem, o Senhor faz o homem com o propósito de que o homem fosse um lavrador da terra, com o propósito de que o homem lavrasse a terra. Porém, o Senhor vai pegar em vez de deixar o homem plantar um jardim, o Senhor vai plantar um jardim. E quando o Senhor planta um jardim, o Senhor está passando a mensagem para o homem dizendo o seguinte: Adão, eu sou o seu provedor, eu sou o seu Senhor, sou eu, Adão, quem prover na sua vida. Então, quando Deus passa essa mensagem para ele ainda diz o seguinte: Adão, daquilo que eu, Deus, provi na sua vida, tem uma parte que você não pode tocar, porque se você tocar, morre espiritualmente. Então, esse é o princípio, tá? Existe o que é de Deus e o que é do homem. Isso é reconhecer. Então, o camarada reconhece, foi Deus que proveu, Adão reconhece, foi Deus que provei na minha vida, beleza, então eu vou tirar o que é de Deus. Eu entendo que Deus não proveu nada na minha vida. O que eu tenho foi eu que conquistei, eu que corri atrás, eu que consegui por minha força própria. Então eu não devo tenho que tirar nada para Deus. Aí é uma coisa minha, tá? Igual no caso de Ananias e Safira também. Ananias e Safira, Ananias e Safira. Não era obrigado eles entregar, vender a propriedade deles, entregar na mão de Pedro. Não era obrigação nenhuma. Tá? O que aconteceu ali foi o seguinte: aquele Barnabé, acho que foi Barnabé, tinha vendido tudo, entregado, né? Então aquilo virou todo mundo queria fazer também, porque para poder dar aquela ideia de que eu estou, né,
E aí eles pegaram e combinaram entre eles também para poder fazer. Então, mas não era uma obrigação, eles não eram obrigados de maneira alguma. O problema deles foi ter mentido, né? Ter deixado o diabo encher o coração deles para mentir e tentar enganar aí o Senhor. Então esse foi o problema deles. A mesma coisa é o dízimo. O dízimo você não é obrigado, mas se você honrar a Deus, você devolve o que é do Senhor, para que a obra do Senhor então cresça sobre essa terra, tá? E agora eu não tenho mais tempo de continuar. Então eu sei que os irmãos vai trabalhar ainda amanhã cedo, mas eu tenho um texto ainda, acho que é Hebreus 5:6, Hebreus 5:6, eu acho que fala que Levi foi abençoado quando Abraão dizimou para Melquisedeque. Olha só, lá em Hebreus, Levi foi abençoado quando Abraão dizimou para Melquisedeque. Quando Abraão dizimou para Melquisedeque, Levi nem pensava em existir ainda, né? Nem pensava de nascer. Isso foi muitos anos antes de Levi. Lembra que tem Abraão, aí veio Abraão, Isaac, Jacó, né? Para daí, né, vinham os filhos, daí vinha Levi, que acho que foi o terceiro filho de Jacó ainda. Quer dizer, quando Abraão dizimou para Melquisedeque, Levi nem pensava de nascer. Mas o texto lá em Hebreus deixa claro que Levi foi abençoado quando Abraão entregou o dízimo para Melquisedeque. Tá? Então, a bênção ela alcança a sua família em outras gerações. Tá? Eu quero então aqui agradecer, né? Eu acho que já falei bastante hoje sobre esse assunto. Tá? Alguns irmãos ainda vão ver depois o vídeo, né? Aí eu quero aqui agradecer vocês que ficaram com a gente aí até agora. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, tá? Eu quero apenas orar aqui e encerrar. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te louvar, meu Deus, por tudo que o Senhor é. Bendito seja o seu nome, exaltado em todo o tempo, engrandecido. Que nós possamos nos entregar ao Senhor por inteiro e que através da nossa entrega venha a nós o teu reino. E vindo o teu reino, seja a tua vontade feita aqui na terra como ela é feita em cima no céu. Que possamos nos entregar ao Senhor em espírito e em verdade, com sinceridade, te servir, bendizer o seu santo nome, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu quero agradecer. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém.